Existe algo que não faz parte do transtorno bipolar, mas que eu vou tratar aqui com vocês, que é a distimia. A distimia é uma depressão crônica do humor, o qual não preenche atualmente os critérios para o transtorno depressivo recorrente, gravidade leve ou moderada. Ou seja, não é uma depressão, um episódio depressivo. É a pessoa que tem um humor rebaixado cronicamente por muito tempo. Geralmente aparece na adolescência e acompanha a pessoa a vida inteira. Ela pode ter algum período da vida em que ela fique mais sociável, mais alegre, mais extrovertida, com mais energia, sim. Mas a maior parte do tempo ela fica desse jeito, distímica. Em termos tanto de gravidade quanto de duração de episódios individuais, não são uma depressão leve ou moderada. Embora os critérios para o episódio depressivo leve possam ter sido preenchidos no passado, ou seja, em algum momento a pessoa possa ter tido um episódio depressivo leve, mas no geral ela está com humor rebaixado, porém não é uma depressão leve, não chega a ser uma depressão leve. O equilíbrio entre as fases individuais de depressão leve e os períodos intermediários de comparativa normalidade é muito variável. O paciente usualmente tem períodos dos dias ou semanas quando descreve a si mesmo como estando bem, mas na maior parte do tempo, com frequência por meses, sente-se cansado, depressivo. Tudo é um esforço e nada é desfrutável. Eles se preocupam e se queixam com frequência, dormem mal, sentem-se inadequados, mas são usualmente capazes de lidar com as exigências básicas do dia a dia. Ou seja, a pessoa consegue trabalhar, consegue estudar, consegue socializar, consegue ter uma vida, mas para ela a vida é um pouco mais pesada do que para as outras pessoas. Ela tem que fazer um esforço um pouco maior para conseguir fazer as coisas do que uma pessoa que não tenha essa distimia. A distimia, portanto, tem muito em comum com os conceitos de neurose depressiva e depressão neurótica. Isso aqui eu teria que explicar e não vai dar para fazer isso. Mas vocês podem procurar, né, no Dr. Google e vocês podem ver o que seria a neurose depressiva e a depressão neurótica. Mas, na verdade, são termos mais psicanalíticos que não estão... atualmente a gente não avalia dessa forma. Se necessário, a idade de início pode ser especificada como precoce, final de adolescência, ou então tardia, quando acontece na terceira década. Ou seja, a pessoa também pode, depois de idosa, depois na terceira década, ela pode se tornar depressiva, ela pode se tornar mais apática, mais com baixa energia, com baixa sociabilidade, e isso, se for de uma forma crônica, arrastada, é o que chamamos de distimia. Eu vou fechar essa série de vídeos explicando para vocês o que é a fase mista. A fase mista é complexa. Como tudo no transtorno bipolar, né? É complexo. Mas eu vou explicar para vocês aqui, de acordo com o CID-10. Eu vou ler e vou explicar para vocês. Bom, o que seria o episódio misto? O paciente teve pelo menos um episódio afetivo, hipomaníaco, maníaco, teve alguma fase depressiva, teve alguma fase de relação, então aí ela vem a fase mista. Vamos explicar como seria. Embora a forma mais típica do transtorno bipolar consista da alternância de episódios maníacos, depressivos, separados por períodos de humor normal, isso segundo o CID-10. Segundo a minha experiência, o que é mais típico é o paciente que apresenta depressão e fase mista. A fase mista é muito mais frequente, muito mais característica, muito mais típica até do que as fases de mania, principalmente do que as fases de mania, né? A hipomania, como eu já mostrei para vocês, é algo sutil, muito sutil,
Então, é difícil de diagnosticar. Você tem que interrogar muito o paciente, você tem que perguntar muitas coisas e tem que fazer perguntas várias vezes. Às vezes você faz uma pergunta e o paciente diz que não, você faz a mesma pergunta de outro jeito, e o paciente responde que não, e você faz a mesma pergunta de uma terceira ou quarta forma. E aí o paciente, sim, doutora, eu já tive isso, foi assim, assim. Aí ele vai descrever como aconteceu. E você vai ver que foi exatamente aquilo que você estava falando e que ele estava negando, porque ele não estava conseguindo relacionar. Porque realmente é confuso, não é fácil. Não é fácil para o profissional e mais difícil ainda para o paciente, que não tem experiência. A experiência dele é só a dele, ele não tem experiência de outras pessoas, não tem experiência do livro, ele não tem experiência nenhuma, não é? Só a dele. E para ele aquilo ali era normal. Então, não é incomum para um humor depressivo ser acompanhado durante dias ou semanas, continuamente, por hiperatividade, pressão para falar, ou um humor maníaco ou grandiosidade serem acompanhados por agitação, perda de energia e perda de libido. Sintomas depressivos e sintomas de hipomania ou mania podem também alternar-se rapidamente de um dia para o outro, ou mesmo de uma hora para outra, como eu falei na ciclagem ultra rápida e ultradiana. Um diagnóstico de transtorno afetivo bipolar misto deve ser feito somente se dois conjuntos de sintomas são ambos proeminentes pela maior parte do tempo. Ou seja, aqui é que pega. O CID-10, ele não especifica bem o que é a fase mista. Ele não consegue. Ele diz que é uma mistura das fases de mania ou hipomania e de depressão. Mas como é que você vai ter uma mistura de mania e hipomania com depressão? Existem formas e existe como explicar. A pessoa pode ter uma fase em que ela está acelerada, a mente acelerada, o pensamento acelerado, mas o humor está deprimido. Então ela está fazendo as coisas, ela está acelerada, mas ela com pensamento negativo, ela acaba ficando irritada. Ela pode ficar arrogante, com aquela fase que eu falei, em que a pessoa fica arrogante. Ela pode ficar... Porque assim, uma coisa é a pessoa estar com pensamento positivo e acelerada, e com energia e disposição. E a outra coisa é a pessoa estar com pensamento negativo, porém acelerada, com energia e disposição, e ela fica intolerante, ela fica irritada, ela fica briguenta. E ao mesmo tempo a pessoa pode estar ao contrário, ela pode estar com pensamento positivo, mas sem energia, sem disposição. Baixa energia, baixa disposição, desacelerada, ou seja, lentificada, mas o pensamento dela tá bom, tá leve, ela tá pensando em coisas positivas. Então, isso são o que chamamos de fase mista, mas a mais característica é a primeira que eu citei, que é a que a pessoa fica com pensamento negativo e acelerado, que é a irritabilidade, que gera a irritabilidade. E é na fase mista onde a pessoa tem energia, tem disposição, mas o pensamento está negativo, a perspectiva de futuro está negativa, a pessoa está se achando péssima, ela está se achando a pior das pessoas, sentimento de culpa, de baixa autoestima. É essa a fase mais perigosa em termos de questão de suicídio. A pessoa pode tentar suicídio porque ela está desse jeito, ela tem energia para cometer o suicídio, para o ato suicida, e ela tem o pensamento negativo que leva a ter a ideação suicida. Ela tem a ideação e tem a energia. Porque quando a pessoa está na depressão única, só depressão, pensamento negativo, sem energia, ela até pensa em suicídio, mas ela não tem energia para o ato, para cometer o suicídio. Geralmente. Pode vir a ter, sim, mas geralmente não tem. Então, o que ela vai ter é na fase mista, onde ela tem o pensamento suicida, os pensamentos negativos, e a energia e a disposição e a aceleração que fazem com que ela consiga praticar o ato. É a fase mais perigosa. Então, se uma pessoa está jogada na cama, triste, deprimida, ela precisa ser tratada. Mas se uma pessoa está
xingando, reclamando, falando que a vida não presta, que a vida não tem sentido, esse tipo de coisa, e não está jogada na cama, ela tá fazendo as coisas, mesmo que à força, mas está fazendo, ela pode estar numa fase mista. E aí você tem que correr urgente para o tratamento e ficar vigiando essa pessoa, porque o risco de suicídio é bem maior. Enquanto no transtorno de depressão monopolar o risco de suicídio é 10%, no bipolar o risco de suicídio é de 15%, é bem maior. E fechando esses episódios, eu quero dizer para vocês uma coisa. Vocês acham que a gente diagnostica um bipolar apenas por esses quadros que eu falei aqui para vocês? Não. O diagnóstico do bipolar, ele é feito através da observação da história familiar, da história pessoal. Então, existem coisas, eu já falei algumas vezes, e existem sinais de que você percebe que a pessoa pode ser bipolar. E você, com esses sinais, mas esse histórico, esses quadros clínicos, você sim vai fechar um diagnóstico. Porque, por exemplo, depressão que acontece antes dos 25 anos, geralmente é uma depressão bipolar. Depressão recorrente, a pessoa que tem depressão, aí fica boa, e depois tem novamente depressão, fica boa, novamente depressão, fica boa. Geralmente é depressão bipolar. A depressão puerperal, depressão no período da gestação ou logo após ter filho, geralmente é depressão bipolar. A depressão em pessoa que tem vários familiares com histórico de depressão é bipolar também. Agora, como você vai saber se a pessoa tem familiares bipolares? Você, quando você pergunta para o paciente, tem algum familiar teu que tem depressão? Tem algum familiar teu bipolar? Tem algum familiar teu com ansiedade? A pessoa vai dizer que não tem. Na maioria das vezes, a pessoa diz que não tem. Aí quando você começa a instigar mais, a perguntar, mas tem alguém na tua família que seja muito acelerado, que seja muito elétrico, que seja muito falante, ou então que se irrite com muita facilidade, ou então que consuma bebida alcoólica e com frequência fique bêbado. Então, assim, a pessoa não considera aquilo alcoolismo, mas aí ela vai dizer, sim, tem alguém que todo final de semana quando bebe fica bêbado, mas ele não tem problema no trabalho, ele não tem problema nos estudos, ele não tem nenhum prejuízo, então ele não é alcoólatra. E na verdade não é assim, né, gente? A gente tem que, nós profissionais, o psiquiatra, tem que investigar, nós temos que ser investigadores, detetives. Nós temos que investigar cada familiar, a história de cada familiar, para saber se existem possibilidades daqueles familiares terem ansiedade, depressão, transtorno bipolar, dependência química, que pode ser álcool ou outras drogas, o próprio transtorno bipolar, né? Então a gente tem que estar investigando, é o que eu chamo de diagnóstico por procuração. Você vai perguntar se tem algum familiar assim, assado. Então você passa mais de meia hora nessa entrevista, só perguntando sobre os familiares. Perguntando se a pessoa tem familiares que apresentam tais e tais comportamentos. E quando a pessoa vai dizendo, tem um familiar meu que é de tal jeito, você vai perguntar mais coisas sobre aquele familiar, para que na tua cabeça você tente fechar uma hipótese diagnóstica para aquele familiar. Porque aí você fechando aquelas hipóteses diagnósticas para determinados familiares, você vai saber se aquele paciente teu tem uma probabilidade maior de ter um transtorno bipolar. Então, você precisa investigar a história da pessoa, saber se ela começou a apresentar alguma alteração antes dos 25 anos e, na maioria das vezes, antes dos 20 anos, você encontra já que a pessoa vai relatar quando você pergunta, a pessoa não relata espontaneamente, mas quando você questiona especificamente, ela começa a se lembrar aos poucos que ela teve sim um comportamento assim, assado, quando era criança ou quando era adolescente. Mas é porque era coisa de adolescente. Não, eu ficava indo, eu passei a ir muito para festa. Eu era uma criança
mais tímida ou mais estudiosa, e na adolescente eu comecei a ir muito para festa, sair muito com os amigos, a beber muito, ou comecei a cuidar muito do corpo, da autoimagem, comecei a fazer muita dieta, a pessoa pode ter entrado numa fase de anorexia, ou ela pode ter tido compulsão alimentar, pode ter entrado numa fase de bulimia também. Então, assim, ela só vai relatar quando você pergunta muito especificamente e quando você repete, às vezes, a pergunta de várias formas diferentes. Por isso, eu digo e deixo bem claro, um diagnóstico, é claro, ele vai ser feito em várias consultas, não é na primeira consulta? Não, mas uma hipótese diagnóstica, ela pode sim e deve ser feita na primeira consulta. A hipótese diagnóstica. E essa primeira consulta, para que você feche uma hipótese diagnóstica, ela precisa ser muito bem interrogada. São 1h30 a 2 horas, na minha experiência, de consulta, para você conseguir ter essas hipóteses diagnósticas bem fechadas. A hipótese não é que você vai fechar o diagnóstico da pessoa na primeira consulta, mas você pode fazer 1000 consultas num paciente. Se cada consulta for de meia hora e se em cada consulta você perguntar as mesmas coisas, você vai ter uma grande dificuldade em conseguir diagnosticar esse paciente, principalmente no que se trata de transtorno bipolar, que é um diagnóstico bem difícil.